Então, boa noite a todos. Se vocês estão ouvindo e vendo bem, podem, por favor, mandar um ok aí, um boa noite no comentário, tá? Vou aproveitar e regular aqui algumas coisas. Ok. Então, primeiramente, sejam todos bem-vindos ao nosso culto à distância. Esperamos que os irmãos participem conosco, tá? Nós não vamos conseguir vê-los, mas esperamos que os irmãos também participem cantando, participem abrindo suas Bíblias, lendo os versículos, tá? Lembrando que é um culto de adoração ao nosso Deus, independente que nós não estamos perto um dos outros, mas estamos reunidos, virtualmente, mas reunidos, né? Tentaremos seguir um programa parecido com o que nós realizamos na igreja. Então, tente fechar as portas aí perto, no celular. Eu sei que muitos estão usando o celular, mas tente focar na transmissão, tá? Não fica mexendo em outras coisas. Também evita ficar se distraindo com qualquer coisa, tá? Nós vamos cantar. Eu vou tentar transmitir aqui para vocês o hino de número 315 do Voz. Eu vou tocar no violão, então a Débora vai me ajudar aqui passando os slides. Mas aqui então 315 do Voz de Melodias, nossa oração. Isso. Então, vou ali para tocar e a Débora vai me ajudar. Graças pelo pão que cada dia dás, guia-nos também a perdoar. Ajuda-nos nas tentações, ajuda-nos nas tentações, e livra-nos do mal. Ó nosso Pai, que estás nos céus, santificado teu nome seja em nós. Venha o teu reino, o teu querer. Ó Pai, queremos te bendizer. Vamos ainda cantar o hino de número 316,
e 10, meu tempo a sós com Deus. Não é não. Ah, tá. A cada amanhecer, procuro um novo lugar. Eu quero estar a sós, pra com Deus me encontrar. Eu recebo instrução, a palavra do Senhor. Eu elevo em oração a Deus meu louvor. Meu tempo a sós com Deus me dá forças pra seguir. Meu tempo a sós com Deus ali. Me fala em oração, cada dia encontro lá. Meu tempo a sós com Deus, encontro dentro eu sei, aonde quer que eu vá, qualquer situação, comigo sempre está, mas momento especial, dedicado só a nós, quando entro em comunhão com meu Pai a sós. Meu tempo a sós com Deus me dá forças pra seguir. Meu tempo a sós com Deus ali. Me fala em oração, cada dia encontro lá. Meu tempo a sós com Deus, com Deus. Então, eu deixei também um tempo para nós recitarmos o versículo do mês. Eu sei que a gente, na igreja, a gente vai ter aquele tempo para vocês falarem, né? Mas aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, mas a gente não vai deixar de falar o versículo do mês, que é o seguinte. Então, primeiramente, nós vamos ler, nós que estamos aqui reunidos, vamos ler, você pode ler junto, leia junto, tá? Daí eu vou tirar a tela, a gente vai tentar falar de cor, e daí depois a mesma coisa. Então, versículo do mês. Deixa eu ver aqui só. Vocês estão com o banquinho aí? Vocês vão ver aqui? Não? Tá. Então vamos falar primeiro com a referência e daí depois a gente fala o versículo, tá? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.
Isso, então eu vou deixar agora sem vermos, vocês também fechem, eu também não estou vendo. Então vamos tentar falar de cor. Deixa eu só fazer uma cola aqui. Tá, portanto. Lá, de cor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Isso, bem. Nós teremos agora, então, essa parte de louvor é bem reduzida, né? Obviamente. Então, nós teremos agora a mensagem, como os irmãos viram no que estava escrito, na imagem que estava escrita aí, né? O tema sobre o devemos, né, orar uns pelos outros. Então, convidar o Pai a se pôr no local e vamos começar esse tempo de mensagem. Vou dar o sinal, tá? Boa noite, irmãos. Para nós é algo muito diferente fazermos isso dessa forma. Nós entendemos que há uma necessidade e nós queremos contribuir, então, com a saúde dos demais irmãos, assim, fechando a igreja, pelo menos por um tempo, ou seja, fechando o prédio, não é? Porque sabemos que a igreja somos nós. E hoje nós queremos continuar o nosso estudo, que já temos começado já há algumas semanas, falando sobre nossos deveres mútuos, ou seja, aqueles deveres, aquelas responsabilidades e obrigações que nós temos de uns para com os outros. Nós já temos falado vários desses deveres, como amar uns aos outros, como socorrer uns aos outros, até mesmo a Bíblia diz suportar uns aos outros. Na semana passada nós falamos sobre o tema perdoar uns aos outros. E hoje nós queremos dar continuidade. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, você pode abrir a sua Bíblia para Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nosso texto diz: orai uns pelos outros. Nosso tema hoje à noite, seguindo aquela mesma ideia que temos tratado nos cultos, no próprio prédio da igreja, é nosso dever de orar uns pelos outros. Mas, antes de começarmos, então, a própria meditação na palavra de Deus, baixe sua cabeça por um pouco de tempo e nós vamos, então, orar. Nós vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Pai Celestial, é para nós motivo de alegria estarmos, de algum modo, reunidos, ainda que alguns nas suas casas. Sabemos que alguns estão distantes, outros mais perto, mas nós te bendizemos, porque apesar de o prédio da igreja estar fechado, nós estamos ainda assim na presença do Senhor constantemente. Como igreja, podemos te buscar em qualquer lugar, por qualquer motivo, e nós te bendizemos e te louvamos por isso. Pedimos ao Deus bendito que nos abençoes neste momento em que nós vamos compartilhar a tua palavra. Oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema é orar, ou o nosso dever de orar uns pelos outros. Orar. E orar uns pelos outros. Isso significa aproximar-se de Deus para interceder em favor de outra pessoa. O nosso texto diz, orai uns pelos outros. Então, o tema da nossa pregação hoje não é necessariamente orar por nós. É evidente que nós devemos fazer isso o tempo todo, mas também precisamos orar em favor de outras pessoas.
Também significa colocar-se diante de Deus para clamar, pedir, rogar, suplicar em favor de alguém, seja por suas lutas, seja por suas necessidades materiais ou espirituais, na verdade, não importa quais sejam as necessidades. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos compreender que toda a Bíblia apresenta diversos exemplos de grandes servos de Deus intercedendo uns pelos outros. Por exemplo, nós temos Abraão, lá em Gênesis 18, do 22 ao 23, ali mostrando claramente que Abraão estava intercedendo por seu sobrinho Ló. Ló estava noutra cidade, uma cidade que seria destruída, e Abraão, então, está clamando, pedindo ao Senhor pela vida e até mesmo pela família de Ló. Também nós temos um pouco mais adiante um outro exemplo, e aqui é só citando nessa mensagem, por exemplo, Jó. Em Jó, no capítulo 42, do versículo 7 ao versículo 10, nós temos Jó orando e intercedendo pelos seus amigos, aqueles 3 amigos que não foram realmente tão amigos assim. O Senhor Deus disse isso para Jó, que ele deveria orar e interceder por aqueles amigos, mesmo que eles não tenham correspondido com a sua amizade durante o tempo do sofrimento, da doença, das provações de Jó, mas ainda assim ele fez. Um outro exemplo bíblico que nós temos é o de Moisés. Em Êxodo, capítulo 32, alguns versículos aí, a partir do versículo 7, nós encontramos Moisés orando, de fato, várias vezes em favor do povo de Israel. Deus queria tratar com o povo, e até de maneira dura, mas o que Moisés fez? A Bíblia diz que Moisés intercedeu em favor do povo, clamou, pediu que o Senhor não destruísse aquele povo por causa das suas maldades, as maldades do povo. Mais adiante, no texto bíblico, encontramos então Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 12, 23, até ali diz que Samuel foi bem claro que não pecaria contra o Senhor deixando de orar pelo povo, e mostrando naquele texto também, de uma maneira bem clara, que deixar de orar por outras pessoas é pecado. Mais adiante temos Neemias, também orando. Em Neemias 1, do versículo 1 ao versículo 11, ou seja, o capítulo todo de Neemias 1, nós encontramos que Neemias, então, tomou conhecimento das calamidades e misérias do povo de Israel na sua cidade, e Neemias se pôs a orar. Mais adiante temos Daniel, no capítulo 9, então encontramos aquele homem também orando. Depois que ele leu as Escrituras, compreendeu que o tempo do cativeiro já estava chegando ao fim, então ele busca ao Senhor e clama em favor do seu povo. E não apenas ele ora em favor do seu povo, ele também confessa, ele também clama a Deus pedindo perdão pelos pecados do povo. Então, intercedendo ali. Já no Novo Testamento, nós encontramos a igreja primitiva, que logo mais nós vamos ler o texto, e encontramos Paulo, também em 1 Tessalonicenses, só como exemplo, quando Paulo não apenas ora por si, mas encontramos Paulo orando também pelas igrejas e pedindo às igrejas que orem por ele. Ou seja, de uma maneira muito clara, falando e destacando aí a oração intercessória. Porém, irmãos, o nosso maior exemplo na oração intercessória é o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja ali, por exemplo, em João, capítulo 17, você vai encontrar em todo o capítulo tratando exatamente deste assunto. Quando o Senhor Jesus Cristo orou e rogou ao Pai em favor da sua igreja daqueles dias, pelos apóstolos e por outros que eram discípulos, eram cristãos. E não só isso, atualmente, o Senhor Jesus realiza esse ministério no lar celestial. Este é um dos seus ministérios ativos, junto
ao Pai Celestial. Se você tem Romanos, capítulo 8, no versículo 34, ali deixa de maneira bem clara essa verdade quando diz assim: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Observe quem está intercedendo: o Senhor Jesus. Observe que o Senhor Jesus é aquele que morreu, é aquele que ressuscitou, é aquele que está à direita de Deus, numa posição de autoridade e honra, e diz também que intercede por nós. Não são outras pessoas que estão intercedendo no céu por nós. Mesmo os grandes santos dos tempos da Bíblia não podem fazer isso. O Senhor Jesus Cristo é quem realiza esta obra em nosso favor. Ali diz que ele intercede, observe o tempo presente, ele está fazendo isso exatamente agora. E diz, intercede por nós. Todos os seus filhos, todos os salvos, todos aqueles que já se converteram de coração. Cristo está fazendo isso, o Senhor Jesus está fazendo isso. Não outra pessoa. Um outro texto que deixa bem clara essa verdade, nós vamos encontrar ali no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, que diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Então, quem é que nos salva totalmente? O Senhor Jesus. Basta ler os versículos anteriores e os versículos posteriores, e você vai ter essa certeza. Mas diz que não apenas ele nos salva de uma forma completa, mas igualmente diz que ele vive sempre para interceder por eles, ou seja, pelos salvos, por aqueles que foram salvos. Ele está fazendo isso constantemente, fará isso eternamente. Então, nós jamais podemos compreender ou aceitar qualquer ensinamento que diga que outra pessoa faz isso. Cristo, durante a sua vida terrena, rogou por nós, pela sua igreja, e agora, nos céus, glorificado, ele mesmo, vivendo sempre para interceder por eles. Um outro texto, que é o de 1 João, no capítulo 2, ali também reafirma essa mesma verdade quando nos diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A vontade de Deus é que nós não pequemos, mas nós sabemos que às vezes nós vamos pecar. Se, todavia, alguém pecar, diz o apóstolo João. Se isso vier a acontecer, o apóstolo João nos lembra o seguinte, que nós temos advogado junto ao Pai. E diz quem é esse advogado: Jesus Cristo, o justo. Então é muito claro o ensinamento da Bíblia, do Novo Testamento também, quando aponta para Jesus como aquele que é o nosso intercessor, aquele que é o nosso advogado. Não existe um outro intercessor, um outro advogado junto ao Pai, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Você não vai encontrar nenhum ensinamento no Novo Testamento ou na Bíblia que aponte para outra pessoa na presença de Deus, intercedendo e rogando por nós. Só o Senhor Jesus. Então, estamos falando que nós temos o dever de orar uns pelos outros. Mas, pelo que exatamente nós temos que orar quando nós formos interceder uns pelos outros? Eu destaquei 3 ensinamentos principais, dentre esses que nós já vimos. Em primeiro lugar, devemos orar por proteção divina. Exatamente, temos que pedir ao Pai Celestial exatamente esta verdade. Clamar tendo esse objetivo em mente. Nós vamos voltar agora ao Evangelho de João, no capítulo 17.
Aquele texto aqui, há pouco fizemos referência, mas não lemos. Como dissemos há poucos instantes atrás, todo o capítulo 17 do Evangelho de João vai tratar sobre a oração sacerdotal de Jesus. E foi sobre a oração intercessória, foi exatamente isso que fez o Senhor Jesus Cristo, junto ao Pai Celestial, quando orou em favor dos seus primeiros discípulos. O versículo 11 diz o seguinte: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Está vendo? A oração de Cristo é para que Deus nos guarde, nos proteja, cuide de nós. Mas observe igualmente o versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Se você tem a corrigida, vai dizer que os livres do mal. É verdade? É isso mesmo. A oração do Senhor Jesus Cristo é para que Deus nos guarde e cuide de nós e nos proteja enquanto nós estivermos aqui neste mundo. É isto também o que nós devemos fazer em favor dos nossos irmãos na fé. Atos, capítulo 12, no versículo 5, nós vamos encontrar ali, em Atos 12, 5, essa mesma verdade. Não apenas o Senhor Jesus orou pelos salvos, pelos discípulos, pelos verdadeiros cristãos, mas também aqui em Atos, capítulo 12, nós vamos encontrar a igreja reunida orando em favor de Pedro. Atos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. E se você olhar no versículo 12, considerando, ou seja, Pedro, depois que foi liberto, considerando a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Exatamente, muitas pessoas estavam congregadas orando na casa de João Marcos, o mesmo escritor do Evangelho de Marcos. Diz ali que eles estavam orando, fala sobre muitas pessoas, e voltando ao versículo 5, o que está acontecendo realmente para a igreja orar em favor de Pedro? Se você olhar os versos anteriores, descobrirá no versículo 1 que Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. No versículo 2, diz, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando ou intencionando, pretendendo, objetivando, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas é aí que faz a diferença, irmãos. A igreja estava orando. E diz que a igreja fazia oração incessante a Deus. E se você olhar os versos seguintes, na verdade, o restante do capítulo, vai ver que o Senhor Deus respondeu à oração. É isto que nós devemos fazer. E esse ato de orar inclui, certamente, a proteção dos perigos diários, da tentação, do pecado, dos dardos inflamados do maligno, como diz Paulo em Efésios 6, de perseguições e de muitas outras coisas. Ou seja, nós temos que orar por proteção divina para os nossos irmãos, para as outras pessoas. Em nossos dias, e é exatamente por isso que estamos reunidos aqui
via internet. Nós passamos por essa pandemia chamada Covid-19, o novo coronavírus. Temos que orar. Quantos irmãos nossos foram contaminados ou serão contaminados? Evidente que nós não queremos que ninguém seja. Nós temos que orar, nós temos que buscar ao nosso Deus. Nós temos que pedir proteção. Proteção sobre todas as coisas, não é? Um segundo ensinamento aí que queremos destacar, irmãos, é que nós devemos orar por sabedoria prática. Sabedoria prática para os nossos irmãos. Foi isso que Paulo pediu em favor dos irmãos da igreja de Éfeso, a fim de que Deus lhes desse espírito de sabedoria. Compare comigo lá em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Lá, o apóstolo Paulo, a partir do verso 15 em diante, está orando, está clamando ao Senhor. E no verso 17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vos conceda espírito de sabedoria. Sim, nós precisamos de sabedoria. Nossos irmãos também precisam de sabedoria. Nós precisamos de prudência. Nós precisamos ser cuidadosos, vigilantes. Paulo orava em favor dos irmãos efésios, para que eles tivessem sabedoria. Lá no capítulo 5, até Paulo diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Ele diz lá no capítulo 5. E quanto a nós, irmãos? Será que nós temos também pedido que Deus dê sabedoria, discernimento, prudência aos nossos irmãos em Cristo? Principalmente nesses dias de crises, incertezas, preocupações, nesses dias de pandemia, em que o mundo está em alvoroço, em polvorosa? Será que nós temos orado para que os nossos irmãos em Cristo sejam sábios na hora de tomar suas decisões, na hora de resolver seus problemas, na hora de enfrentar os desafios da vida diária? Será que nós oramos em favor dos nossos irmãos em Cristo, para que eles vivam o cristianismo de uma maneira honrosa e que glorifique ao Senhor conforme a Bíblia nos ensina? Sim, nós temos que orar por sabedoria prática. Veja que eu estou usando o termo sabedoria prática, não necessariamente conhecimento, porque com certeza todos nós temos muito conhecimento sobre muitas coisas. O problema é na hora de praticar. Isso é sabedoria. E nós temos que aplicá-la dia após dia em todas as questões da vida, em todos os momentos da nossa vida. Mas um terceiro ensinamento, ou verdade que nós queremos destacar aí na hora de orar uns pelos outros, devemos orar por crescimento espiritual. Foi isso também que o próprio apóstolo, o apóstolo Paulo, pediu em favor dos irmãos colossenses. Você já tem aí em Colossenses capítulo 1, possivelmente, versículo 10, Colossenses 1:10. E aí diz para que eles frutificassem em toda a boa obra e crescessem no pleno conhecimento de Deus. Diz aí, Colossenses 1:10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Isso é crescimento espiritual, tem a ver com boas obras e tem a ver com conhecimento de Deus, as verdades sobre Deus. E é evidente que nós vamos conhecer essas verdades na Bíblia, mas sobre isso nós falaremos noutra mensagem. Responda de uma forma honesta. Você se preocupa com a falta de crescimento de alguns irmãos em Cristo? Sim. Nem todos têm crescido como deveriam crescer. Têm permanecido anões espirituais, apesar do tempo. Será que nós nos preocupamos ou nós olhamos isso com normalidade, como se tudo estivesse bem? Você conversa com Deus de uma forma humilde,
e até conversa com aquela pessoa que precisa de crescimento espiritual, também de uma forma humilde e bondosa, sobre a sua necessidade de crescer espiritualmente? Nós temos que fazer isso. É isso, de fato, o que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos compartilhar, sim, dessa situação, nós precisamos, sim, fazer como o apóstolo Paulo fez, como Jesus fez, orar por outras pessoas. Você clama diariamente para que o Senhor dê aos irmãos crescimento espiritual? Que eles sejam cristãos sadios na fé, fortes, corajosos e igualmente uma bênção neste mundo diante da presença do Senhor? Que eles alcancem maturidade espiritual? É importante observar nas Escrituras, principalmente nas epístolas, o apóstolo Paulo e os outros escritores falando constantemente sobre oração, orar uns pelos outros, como inclusive iniciamos em Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz ali, orai uns pelos outros. De fato, nós temos que fazer isso. Paulo, quando geralmente inicia as suas epístolas, ou a certa altura delas, então constantemente está pedindo às igrejas que orem por ele, mas ele também está sempre dizendo, eu estou orando por vocês. Isso é oração mútua, isso é oração intercessória, e é sobre isso que estamos tratando hoje à noite, sobre o nosso dever de orar uns pelos outros. Certamente nós temos que orar em favor de todos os demais irmãos, o que inclui os pastores, os missionários, os diáconos, os professores da escola bíblica dominical, os tesoureiros da igreja, os secretários da igreja, os líderes dos departamentos, as crianças, os adolescentes, os jovens, enfim, todos, inclusive os adultos. Quero lhe fazer uma pergunta bem pessoal agora. Preste bastante atenção. Você tem orado por mim? Por minha saúde? Por minha família? Por meu ministério? Você tem orado por mim? Eu preciso das suas orações. Assim como o apóstolo Paulo, os outros apóstolos e os outros líderes das igrejas oravam pelas outras pessoas e pediam orações, nós também pedimos. Ore por nós. Nós também somos necessitados do auxílio de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus em nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, eu quero lhe compartilhar um testemunho. De vez em quando, nós temos encontrado uma irmã de uma outra igreja, uma igreja nossa aqui de Curitiba. De vez em quando ela manda essa informação para mim, ou diz para mim pessoalmente, ou para minha esposa, eu estou orando pelo pastor Valdir. Ela é membro de outra igreja batista regular. E ela diz que todos os dias está orando por mim, por minha família e por meu ministério. Você tem feito isso também? Se você não fez ainda, comece a fazer isso a partir de hoje. Nós precisamos do auxílio de todos os irmãos em oração. De fato, irmãos, ninguém deve ficar de fora da oração intercessória, inclusive as autoridades constituídas, ou seja, o presidente da República. Precisamos orar por ele. Precisamos orar pelos ministros, pelos juízes, pelos governadores, pelos prefeitos, enfim, por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa,
com toda a piedade e respeito. E o versículo 3 também diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. É muito claro. A orientação apostólica, como a orientação de Cristo, nós já vimos no outro lugar, é que nós pratiquemos a oração de uns para com os outros. Nós temos sim o dever de orar pelas outras pessoas. Orar por nós e orar por outros. Pense, por exemplo, no nosso presidente atualmente. Recentemente eu vi um vídeo falando que o presidente estava numa certa cerimônia e publicamente, de forma muito humilde, até chorando, ele dizia que orava e estava contente, muito satisfeito de ver as pessoas ali, e ele se sentiria muito satisfeito em ver pessoas recebendo a Jesus como seu Salvador. Você já ouviu algum presidente nosso, em algum momento da nossa história, dizendo ou fazendo alguma coisa assim? Certamente que você jamais viu. Eu não tinha visto ainda. E louvo a Deus pela coragem dele, pela humildade dele e pelo desejo dele. Vamos orar por ele, mas também por todos os outros, não é? Por todos aqueles que estão subordinados a ele, ou até pelos outros poderes, os presidentes das casas e tudo mais, como nos diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, como acabamos de ler nesse momento. Além dessas coisas todas já mencionadas, irmãos, nós devemos orar uns pelos outros todos os dias. Não só agora, mas todos os dias. Ou seja, amanhã, segunda-feira, depois na terça e nos dias posteriores. Tanto nos dias bons como nos dias maus. Tanto naqueles dias fáceis quanto nos dias difíceis. Tanto nos dias alegres como nos dias tristes. Exatamente como a Bíblia nos ensina. E nós podemos encontrar tantos ensinamentos em tantos lugares. Portanto, ao final dessa mensagem, eu quero fazer a seguinte conclusão. Nós temos que interceder uns pelos outros em todas as circunstâncias da vida. Em todas as situações, em todos os momentos, seja naqueles dias de saúde ou de doença, seja nesses dias de crise ou não. Não importam as circunstâncias. Não apenas nos dias de dor, sofrimento e preocupações mundiais, como é o que nós estamos vivendo, mas como diz o apóstolo Paulo também lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Isso tem que ser constante. Sim, nós devemos orar uns pelos outros. E se alguns cristãos ainda não entenderam isso, eu espero que entendam, não só pela mensagem que estamos compartilhando hoje à noite, mas também pela situação em que o mundo se encontra. É bom lembrarmos também aquilo que nós vemos na vida de Daniel, o profeta Daniel. Ele orava antes, durante e depois de todas as provações e momentos difíceis que ele passava. A oração tem que ser constante. Voltando ao que disse Tiago, no capítulo 5, verso 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Orai uns pelos outros. Vamos orar, Senhor. Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra é verdade. Nós queremos, ó Deus, cada dia confiar mais nela. E nós queremos, se ainda não começamos, a interceder, sim, uns pelos outros. Independente das circunstâncias, como foi mencionado há pouco, mas também, ó Deus, nesses dias difíceis, de crise, de sofrimento, de morte, nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, de todos os irmãos, de todos aqueles que professam a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos a Deus pelas nossas famílias. Esteja cuidando e protegendo, ó Pai Celestial.
nos dando sabedoria para dia após dia administrarmos e vivermos no lar, como o Senhor nos instrui, nos orienta. Nós também, ó Pai Celestial, oramos por aqueles irmãos que estão enfermos, que estão precisando. De maneira particular, ó Deus, eu quero suplicar em favor do irmão Antônio Rodrigues, em Manaus, com quem nós conversamos na hora do almoço e que está precisando da graça e das misericórdias do Senhor. Ajude-o, ó Deus, nas suas dores, nesses dias tão difíceis que ele passa. Mas nós oramos também pelos outros irmãos, os irmãos da nossa igreja, aqueles que estão sofrendo, estão preocupados, estão talvez passando por momentos de grande ansiedade. Nos ajude, pois realmente nós precisamos do Senhor. Peço também, ó Deus, pelo nosso presidente, para que o Senhor continue usando esse homem, como o Senhor já tem usado até o presente momento. Continua trabalhando no coração dele, da sua família. Oramos pelos ministros, pelos juízes, pelo nosso governador do estado, pelo prefeito, pelos secretários, enfim. Nós oramos por todos eles. Oramos também pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo de maneira geral. Nós confiamos, ó Pai Celestial, que nós não estamos orando em vão, mas sim estamos orando ao Deus que ouve, que vê, que sabe, o Deus que tudo pode. Nós te bendizemos e te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, para finalizarmos o nosso culto, quero deixar alguns avisos para os irmãos. Deixa eu só colocar isso aqui. Então, nosso culto de quarta-feira, né, próxima quarta-feira, dia 25, realizaremos na igreja, né, como nós combinamos na quarta-feira passada. Os cultos de domingo, como é um número maior de pessoas, nós realizamos aqui, mas o culto de quarta-feira vai ser na igreja. Então, o horário normal, né, às 7h30. O nosso culto de louvor seria no próximo domingo à noite, porém foi cancelado. Então, se você já havia ensaiado alguma apresentação, tudo bem, pode apresentar em outro domingo, não precisa ser o culto de louvor. Então, quando nós retornarmos, já deixa ensaiado, né? Quando nós retornarmos, daí você apresenta na igreja. Quero ainda agradecer aos irmãos todos aqueles que estão nos acompanhando, estão cultuando conosco. Nós temos uma média aqui de 32, vou dizer assim, celulares, né, ou 32 periféricos que estão ali nos acompanhando. Talvez alguns estejam reunidos em mais pessoas. E pelo que eu vi, estamos em 3 estados, né? Estamos aqui com os nossos irmãos de Curitiba, mas também alguns irmãos do Rio de Janeiro estão cultuando conosco, e até alguns de Roraima. Então, muito bom, obrigado por participar. Espero que realmente seja algo que edifique a vida de vocês. E lembre também de agradecer a Deus, porque apesar de nós estarmos isolados em quarentena, nós ainda assim podemos realizar um culto, podemos nos reunir virtualmente através da internet, da tecnologia. Então, Deus, Ele prepara tudo, né? Qualquer coisa que alguém precise falar, pode mandar mensagem para qualquer um de nós, tá? Isso. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, pode mandar no comentário, aí nos comentários, que a gente vai ter um breve tempo para isso. Como vai demorar um pouco, faz o seguinte: mande
nós vamos ver, tá? Vai ficar gravado. Assim, esse vídeo é para ficar gravado no local onde ele está. Então, se quiser, mesmo assim, depois mandar para alguém que talvez precise dessa mensagem, ou alguém que você quer abençoar com essa mensagem, pode mandar, tá? Então, acho que é isso, irmãos. Nós agradecemos mais uma vez. Continue orando, continue tomando as precauções devidas. E nos vemos quarta-feira, tá? Que Deus abençoe a todos.